Então, vamos lá. E aí, pessoal, boa noite. Então, tá. Hoje a nossa reunião, nem sei que número é, mas ela é, para o pessoal novo, a primeira reunião, tá? Porque a gente teve aquela reunião no sábado, que foi uma reunião de boas-vindas, e depois a reunião do Beta Perpétuo, que era o terceiro encontro de 3 encontros sobre Memórias do Subsolo. Tá? Aquela reunião de sábado que nem todos puderam participar ficou gravada e foi enviada para vocês o link. E a mesma coisa a do Memórias do Subsolo. Naquela reunião da Memórias do Subsolo, a Ju abriu a reunião, começou explicando o que é esse nosso projeto, que é um jeito diferente de falar grupo de estudo, tá? É o nosso jeito de falar e de fazer. Tá? Aos poucos vocês vão percebendo que tudo que a gente faz meio que tem um sentido, tem um porquê e nem cabe nas palavras, né? A gente não fala sobre tudo. A Catiane falou sobre o silêncio, né? Em algum momento, ou ela escreveu em alguma coisa sobre como os silêncios. Ah, foi na mensagem de despedida da turma, né? Bom, então agora a gente vai inaugurar um novo momento do grupo, tá? Que é discutir uma obra cinematográfica, tá? Eu não sei se vocês chegaram a olhar ali Deixa eu ver se está aberto aqui, tanta coisa na minha tela. Eu preciso de mais uma tela. Eu não sei se vocês chegaram a abrir ali no Padlet, no nosso Padlet. Deixa eu mandar aqui para facilitar a vida de vocês. Vou botar aqui no grupo a listinha do Padlet. Ali no Padlet, onde fala em novas leituras, vocês têm uma breve sinopse, né, do filme. Não sei se vocês assistiram ou não, ele está no YouTube. É um filme bastante antigo, é um filme de 1974, tá? E a gente vai analisar esse filme agora de um jeito diferente do que a gente até então vinha fazendo com as outras obras, tá? Então, é um convite que eu estou fazendo para vocês de reflexão. O que tem ali, naquele material, né? Eu coloquei alguns temas chaves, eu coloquei um livro sobre o tema. Esse livro tá Ele tá no Kindle ali, eu acho que é uns R$ 15 no Kindle, mas não precisam ir atrás dele, talvez vocês encontrem ele de outra forma também. Coloquei um comentário sobre esse livro lá da USP, e tem 3 artigos sobre o Casper House, tá? O que eu recomendo? A gente vai ter agora alguns encontros para discutir sobre isso. Então, não fique assim, meu Deus, eu não tinha lido todos esses textos, eu não vi o filme também. É para a gente ir degustando isso, tá? Então, muitos já viram o filme e aí vieram para discutir. Ótimo. Muitos viram o filme e leram o artigo da Anamorfose. Perfeito, tá? Mas deve ter gente que não fez nada disso. E tá tudo certo. Por quê? Porque vai chegar de uma forma diferente agora no texto quando lê. Então, vocês tentem visualizar como é que é o lugar de vocês. Tá? É completamente diferente ler uma obra, um texto, sem ter visto nada a respeito, nenhuma reflexão. O que vai acontecer? Que quem não leu, quando for assistir, já vai estar enviesado. Para o bem e para o mal. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Bom, qual que é a proposta? Que a gente analise essa obra. E veja, a gente está analisando essa obra logo depois de ter analisado, para quem participou, claro, né? Logo depois a gente ter analisado o Memórias do Subsolo. A gente está falando de 2 obras, tá? Na verdade, de 2 grandes mestres do abismo, né, que são Dostoiévski e Herzog. Tá? A gente tem, de um lado, um narrador verborrágico,
né? O homem do subsolo que fala, fala, fala e se emaranha naquele subsolo dele ali, e nas palavras e nos pensamentos. E agora a gente tem um outro homem, né? Um protagonista do silêncio, do isolamento. Então, a gente tem dois tipos de isolamento aqui. Dois tipos de prisão. Um aprisionado, né, pelos pensamentos, pelas palavras, e o outro aprisionado pelo silêncio e privado das palavras. A gente pode sinalizar aqui que a gente tem duas obras, dois textos, fazendo uma crítica à razão. E já vou abrir aqui para vocês falarem, para não falar mais, tá? Nesse texto do Caspar Haus, né, que é um fato verídico, é um fato que de fato aconteceu, é uma história que aconteceu, né, um homem que foi, né, privado do convívio, das palavras, né, ele, depois que ele começa a falar, ele conta que ele nem sequer conhecia a pessoa que cuidava dele. Essa pessoa largava comida para ele à noite, quando ele dormia. Ah, então ele viveu até, não se sabe a idade dele exata, né? No filme também não fala, mas no filme a gente falou na reunião de segunda, né? Como no filme ele parece ter, sei lá, uns 30, 40 anos, a gente tem a ideia de que é tudo isso, mas não. Ah, nos documentos históricos, ele teria em torno de 15, 16 anos. Tá? Em torno de 15, 16 anos. Recentemente, em 2019, se descobriu mais algumas coisas, se fez exame de DNA, né, e se verificou que ele não era filho de da família que achavam que ele era filho. Enfim, continua um mistério, tá? Mas antes de eu avançar aqui, deixa eu só fazer uma questão de ordem aqui. Hoje a gente vai terminar no máximo às 18h40, tá? Eu tenho entrega de parecer às 19 da minha filha, então eu vou ter que me deslocar até a escola. Então, eu chego um pouquinho atrasado lá e consigo a gente conduzir aqui. Eu não queria remarcar de novo, enfim. Eu vou passar a palavra para vocês. Eu quero que quem leu algo ou quem assistiu o filme fale, né, o que quiser. E aí depois eu vou conduzir uma atividade, uma espécie de desafio para a gente fazer, tá? E aí eu explico. Eu espero que vocês gostem. Eu preparei com bastante carinho, tá? Vai lá, Thay, diga aí. Boa noite a todos, ao pessoal que entrou depois. Logo mando de novo a lista de chamada para vocês. É importante que vocês assinem, né? Porque como estão em estágio probatório, vocês têm o número, né? Mas agora eu vou falar um pouquinho do Herzog. Uma coisa que eu notei, assim, muito sinceramente, que me lembra uma frase que o Chaves dizia, quando ele está em aula com o professor Girafales, e ele fala que com fome ele não consegue estudar. Eu percebi que há... E aí me lembrou da pirâmide de Maslow, eu fui atrás de ler artigos sobre o Maslow. Porque existe uma certa escala das necessidades que precisam ser supridas para que a gente possa, primeiro, as necessidades básicas, para que a gente possa aprender a falar uma língua, a compreender o mundo, como o Gadamer fala, e só então começar a pensar em princípios mais elevados, e não estando em dificuldades nenhuma, é que se pode, que algumas sociedades têm atingido pensamentos mais ateístas, porque não há para onde recorrer ao sofrimento. Então, passando de todo esse sofrimento, se vê que há uma certa escalada que é preciso percorrer para chegar em certos pensamentos. E eu entendi ele como uma pessoa muito ingênua, doce, ao contrário do homem do subsolo,
O homem do subsolo, ele parece ter prazer no sofrimento. E ele sente o sofrimento mesmo depois, mas ele se entende como amaldiçoado e ele tenta escapar disso. Só que não parece que nada que está acontecendo é culpa dele. Não é por ele ter nascido daquela forma, não é culpa dele. Enquanto que o homem do subsolo parece estar aprofundado na sua própria culpa e aprofundado na própria sociedade. Ele veio de fora da sociedade. É um movimento contrário. Enquanto o homem de subsolo ele estava na sociedade, se individualiza, o Casper House faz o contrário. Ele estava individualizado e não estava integrado na sociedade. E mesmo após que ele sai para a sociedade, ele não consegue ver isso como um apaziguamento do sofrimento dele, porque ele continua sofrendo, mas não por culpa sua. Essa foi uma das grandes percepções que eu tive, que eu analisei do filme e do artigo também. Joia, Thay. Eu vou deixar que vocês falem todos e não vou interferir, tá? Eu acho que tem a Catarina e depois a Karine. Teve uma cena do filme que me chamou muita atenção, que foi quando o Caspar ele questiona a existência da mulher. Ele pergunta por que a mulher existe, se ela só cozinha e fica em silêncio. Então, ele demonstra como a cultura ela impôs o machismo na sociedade. Porque como ele era lei ao mundo, ele não estava contaminado pelaquela construção de gênero. Foi uma parte do filme que me pegou, porque eu gosto de pesquisar sobre direito feminino, então fiz essa análise. Joia, ver que cada um vai pegando uma cena, né? Vai, Karine. Boa noite. Trazer algumas contribuições sobre a interpretação e contar que eu tinha assistido ao filme na disciplina do professor Posati, e que é maravilhoso, né? Fazia o curso de Direito e Literatura também, o grupo de extensão. E aí, depois de formada, teve um processo em 2019, onde eu atendi uma cliente que ela precisava receber a pensão da mãe dela. A mãe dela tinha falecido, e aí a irmã dela a levou no escritório sob a alegação de que ela precisava receber essa pensão e que tinha sido indeferida pelo regime próprio do estado de Santa Catarina, que é um estado super conservador, sob a alegação de que ela não apresentava nenhuma deficiência e ela era portadora de transtorno bipolar. Só que essa cliente, a pessoa em si, ela não era uma bipolar como a gente vê de maneira recorrente, que faz tratamento fica estabilizada. Ela foi isolada do convívio social. E aí, para fazer a ilustração do caso na narrativa ali nos fatos, eu mencionei ao filme, né, que ela vivia isolada, que era um caso bem análogo. Quando eu vi assim a história da garota, é o caso do Enigma de Caspar Hauser totalmente. Ela vivia isolada, a cidade em que ela morava, aqui da Grande Florianópolis, mas era Tijucas, e aqui é um estado extremamente conservador, e no caso ela foi isolada do mundo por ser, né, portadora ter bipolaridade. Então, esse é um exemplo, né, do que a gente pode aproveitar da arte para trazer esse melhor entendimento e interpretação, também ampliando os significados perante ao Poder Judiciário. Paralelo a isso, agora nessa segunda vista, né, releitura, digamos assim, do filme,
eu fui analisar um pouco da história do Herzog, né, e do contexto, né, de como ele fez o filme, e também em relação à Constituição, na época em que ele fez, o momento político, histórico, e mesmo sendo de 1974, eu vejo que após aquele período trevoso ali que passaram na Alemanha, o Kaspar Hauser também, de certa forma, ele pode significar, dentro do conceito já do cinema artístico que ele quis passar, né, esse período de trevas em que a gente passa num regime ditatorial, né, assim como, por exemplo, no Brasil, mas um período mais curto, teve o Não Verás País Nenhum, né, escrito pelo Inácio de Loyola Brandão, em que ele coloca assim, essa questão da justiça de transição. E como a gente sabe que é uma característica dos regimes ditatoriais esse caráter muito mais tecnicista, tanto que até como tinha nos antigos currículos do curso de Direito, e as aberturas democráticas trazem essa sensação, né, de essa libertação da arte, da pesquisa, eu acredito que o Herzog tenha ido um pouco nesse sentido, mas precisaria aprofundar mais a pesquisa, sabe? De trazer, assim, simbolicamente essa abertura e questionamento, porque a história que ele escolheu, em que pese seja uma história verídica, mas ela pode servir como esse símbolo de um período que passou, mas que trouxe sequelas, por conta do isolamento forçado intelectual que as pessoas sofreram, né? E um outro ponto só mais conciso, assim, do Kaspar Hauser também, que é importante verificar especificamente da história dele no filme para a atualidade, a questão dos direitos dos neurodivergentes, portadores de deficiência, porque ele tinha as limitações dele, mas na medida em que ele se colocou para o mundo, não foi feito todo um contexto especial para acolhê-lo, né? Ele foi chamado a se portar como o mundo já funcionava. E aí, nesse caminhar, né, se percebe que isso é algo impossível de acontecer, porque ele não carrega todo aquele histórico do marco geracional da educação, né, funcionamento, digamos assim, típico, né, do ser humano. Ele traz um funcionamento atípico, e para ele uma cadeira, por exemplo, nunca vai ser a mesma cadeira de alguém que viveu tendo acesso ao sistema de cultura e de educação, enfim, daquela época. Essas foram as reflexões que eu trouxe. Obrigada aí por terem me ouvido. Joia, Karine. Vitor, o pessoal está com problema ali para assinar a lista, né? A gente já vai resolver aqui, tá? Vai lá, Vitor. Boa noite, doutora, colegas. Muito bom estar aqui com vocês, né? Primeiro evento oficial aí que depois de ter sido recebido com os demais. E também já indo na linha ali da Karine também, né? Quanto às percepções do filme, do texto, né? O que me chamou bastante atenção no filme é que me trouxe a ideia do mito do bom selvagem, né? Exatamente uma pessoa que surge, que nós não temos muitas informações de bastidores, não sabemos justamente como que aquela pessoa realmente se porta no mundo, se coloca no mundo, como que nós realmente consideramos, né, a própria condição de existência daquela pessoa quando ela está interagindo com a sociedade, né? Isso me parece que é o dilema sempre, né, trazido, que o direito sempre enfrenta, né? O direito, a política e a sociedade da sociedade, né? Citando um pouco Luhmann, ali, que eu gosto dele. E me recai, parece sempre num dualismo, assim, que eu considero sempre fascinante, em que, a depender de como nós
entramos em contato primeiramente diante de pré-compreensões, ou então diante até mesmo, né, do nosso horizonte, com algum grupo, com alguma pessoa, trazemos conosco, né, as nossas próprias experiências, as nossas próprias percepções, e ao mesmo tempo não sabemos como lidar com o lado subjetivo, em que nós partimos sempre, querendo ou não, de um logicismo, né? Nós queremos sempre categorizar coisas, de forma bem kantiana, né? Então, eu tenho meu entendimento, chega aquela informação, então eu tenho que categorizar. Aquele é um indivíduo diante de uma situação X, que eu preciso que resulte numa outra situação, e assim é intrigante como eventos ali no filme demonstram que há várias espécies de categorias tentando ocorrer, e ele reagindo dentro da própria existência que ele tem ali. Então, me surgiu essa ideia do mito do bom selvagem com o filme, porque sempre é o oposto, né? O mito do mal selvagem também, a pessoa que realmente assim é uma pessoa completamente selvagem, não tem nenhuma compreensão do mundo, e não adianta o que nós venhamos a fazer, né? O direito não vai dar conta desse tipo de pessoa, né? Que aí vai justamente por outro extremo, se vamos lembrar do Tribunal Penal Internacional, por exemplo, né? A lógica do Tribunal Penal Internacional contra os crimes contra a humanidade é um direito penal do inimigo, né? Por exemplo. Então, a pessoa que comete lá uns crimes de guerra lá, ela já é tratada como alguém como um selvagem. E aí, do outro lado, temos também as pessoas que estão excluídas da sociedade, e nós queremos que, né, abram mão de boa parte, que é justamente, né, o pressuposto contratualista, abra mão de boa parte da sua liberdade, da sua existência, dos seus direitos naturais, para ser integrado conosco. Então, foram algumas considerações assim, bem iniciais, né, sobre o filme, tem coisas a mais trabalhar, mas eu gostei muito assim, do filme. É um cineasta, né, muito famoso também, e de muito respeito, e o filme é bem intrigante, tem que ver mais vezes, eu que pretendo ver mais vezes para captar mais nuances também quanto ao direito. É isso. Joia, obrigada, Vitor. Vai lá, Socorro. Tá mutada. Oi, gente, boa noite. Desculpa, não estava conseguindo ligar o microfone, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Okay. Eu não conhecia o filme, e aí depois eu fiquei conversando com alguns amigos, né, que são das licenciaturas, e aí descobri que ele é amplamente utilizado pelos sociólogos que estão em sala de aula, né, os professores de sociologia, na verdade. E foi um filme que me trouxe muita melancolia, assim, achei um filme bem triste, bonito também, e assistindo e relacionando ele com o artigo, né, que foi passado para a gente ler, eu pensei em algumas questões, assim. Primeiro, uma que fica bem clara, tanto fica clara no filme e muito, muito mais clara no artigo, é a questão da limitação, né, da nossa realidade, da nossa interpretação e leitura de mundo pela linguagem, de como isso nos limita, né, e como a vida de Caspar House estava, né, muito restrita, primeiro aquele quarto, e aí depois ele vai para a cela, um tipo de cela, e depois isso vai se ampliando, né, paulatinamente, e ele vai, assim, ele tem uma sede de aprender que é uma coisa muito nossa, né, a gente sempre quer um pouco mais, e ele tem uma sede de conhecimento, né, ele quer sempre um pouquinho mais, e ele vai somando esses conhecimentos, né, com uma curiosidade bem infantil, inclusive, e isso me remeteu ao conto de Machado, né, Ideias do Canário. Um canário que está ali, primeiro para ele, o mundo era aquela gaiola, e aí depois quando ele se muda para a varanda daquele homem que o compra, o mundo era então reduzido à varanda, e depois quando ele finalmente, né, foge, e aí depois o seu comprador o encontra ali na floresta, ele, mas que
que varanda, que gaiola, né? O mundo é essa floresta com o céu, assim, assim. Então, a visão dele de mundo vai mudando a partir das experiências que ele vai tendo, né? Só que diferente do canário, no caso do House, ele vai somando os conhecimentos, ele vai ampliando, né, o universo dele, a percepção dele. Não é que um conhecimento destrua o anterior, né? Ele vai fazendo não é uma aglutinação, porque é uma coisa que tem qualidade, na verdade, né? Não é só uma junção de coisas. E o canário não, né? O canário substitui uma percepção pela outra, né? Vai sempre substituindo. E num trecho do filme que me chamou a atenção, e aí depois eu vi que eu esqueci agora os nomes das autoras do artigo, é a parte que ele tá vendo a torre, né? Ele vê a torre e diz, não, se a torre é desse tamanho, então foi construída por um homem muito grande, né? Então ele tem uma lógica muito própria e que vai ser, e assim, ele insiste muito naquilo, e ele é muito, tem esse negócio, né, de que ele é ingênuo, né, mas ele é muito, muito aguerrido, né, na defesa daquelas ideias que ele tem, enfim, e isso vai sendo desconstruído aos poucos, é também um processo doloroso para ele, né, ele está ali, ele disse que a vida dele é como se não tivesse razão de ser, é muito sofrido, né, porque não há espaço para ele naquela sociedade que ele está inserido, ele é um corpo estranho e ele causa muito incômodo também, né, por conta daquela maneira de enxergar, de se comunicar, enfim. E um outro ponto que me chamou a atenção é como a gente, no direito, muitas vezes também fica limitado, né, a nossa própria linguagem, e a gente não consegue dialogar, né, com outros campos, com outras áreas do conhecimento, com outras pessoas, porque muitas vezes a gente fica condicionado a essa nossa linguagem, que é muito própria também, né? Então, às vezes, o direito consegue dizer muito pouco aos outros, né? A gente fica falando sempre para dentro, e esse diálogo, como a própria autora do artigo fala, né? Esse diálogo com a arte, com a literatura, acaba, né, nos ampliando e oxigenando, né, esse nosso cotidiano, essa nossa linguagem, que é, às vezes, um tanto dura. Enfim, só algumas considerações mesmo. Obrigada. Joia. Passar a palavra para a Ludmila e aí depois eu pego de volta a palavra. Vai lá, Ludmila. Boa noite, gente. Estou aqui na correria, estava no evento da SBPC, eu mandei um e-mail hoje mais cedo, e aí eu não sei se vocês receberam, que eu não estava sabendo se eu ia conseguir participar, e eu queria muito participar, porque eu assisti o filme, eu li o artigo, e eu queria muito ver qual a opinião da galera, o que vocês tinham achado sobre, porque eu gostei muito. Fiquei um pouco preocupada, porque eu acho que a minha análise foi destoou um pouquinho. Acho que eu fui muito para a linha de Foucault. Mas, assim, o filme, né, de Casper House, ele me deixou muito reflexiva, né, porque mostrou de uma forma muito próxima da realidade a forma que a gente é inserido no processo de socialização. O filme, ele atravessa muita questão, para mim, do estereótipo, do estigma, do convencionado, e ele não foi abordado de uma forma diferente da maneira que a gente se comporta na realidade, né. Eu pensei mais ainda sobre isso quando eu vi que Casper House foi uma pessoa que realmente assistiu. E aí eu não pude também deixar de relacionar o filme com outra obra que eu assisti faz um tempo, que é Dentes Caninos, de Yorgos Lanthimos, que é um filme bem pesadinho, eu não recomendo para ninguém, inclusive, apesar de ser um filme bom, que justamente fala sobre 3 jovens que são criados por pais super controladores e que nunca deixaram os filhos saírem de casa, e então eles só conhecem o vocabulário e o modo de se comportar ensinado pelos pais. E diferente de Casper House, né, Dentes Caninos é um filme absurdo. O diretor, ele eleva a narrativa ao absurdo para que a gente realmente observe o ser humano, como o ser humano pode ser condicionado, né, ao comportamento mais grotesco quando ele é inserido nesse contexto, por outra pessoa ou por outra perspectiva, outro contexto. E aí, Casper House, ele não foi ensinado nada violento e grotesco no filme, né, como que a gente assistiu. Mas a sutileza da obra mostra que são nos mínimos significados das palavras e no modo de pensar que a gente molda uma perspectiva de vida, né? Uma noção de dimensão e sensação que a gente às vezes pensa que é meramente perceptual e que a gente não questiona se também não está condicionado à forma em que a gente é socializado. A colega falou, e eu também fiquei muito reflexiva sobre o momento em que ele questiona o tamanho do quarto com o tamanho do externo da torre,
E eu só pensei sobre as noções mais básicas que a gente considera tão naturais, mas que também são moldadas ao que a gente conhece, ao que a gente aprendeu, né? Se a gente fosse socializado sob uma perspectiva totalmente oposta à noção de dimensão que nós temos hoje, isso seria o que a gente consideraria como certo, normal e verdadeiro, e talvez seria totalmente diferente ao que a gente conhece hoje. Eu também não pude deixar de lembrar de Annie Orlandi falando sobre o discurso autoritário, que ela fala que é o discurso dominante na nossa sociedade, e é de fato, a gente simplesmente não é uma via de mão dupla esse diálogo sobre a significação das coisas, né? As coisas são porque elas são, e isso não é só sobre um poder escancarado, né? É sobre o modo mais básico de vivência que a gente tem. Gente, que grupo que está se configurando muito lindo. Quanta percepção e olhar, e todos absolutamente, não divergentes, né? Mas distintos um do outro, fora o pessoal que ainda colocou comentários aqui, o William, a Bruna, no chat. Eu acho que a gente vai ter boas discussões e reflexões. Olha só, diga, William, fala aí. Professora, só compartilhando também de tantas coisas que é possível trazer desse filme, né? Queria compartilhar uma só, né? Me chamou a atenção uma frase que o Caspar diz. Ele diz assim: para mim, parece que a minha aparição neste mundo foi um golpe duro. E eu achei tão interessante essa autopercepção dele, né? De como a simples existência dele pode ser perturbadora, né? E também remete ao homem do subsolo, né? A percepção de que a sua existência perturba o ambiente. E essa percepção causa um sofrimento na pessoa, no sujeito, na linha do que a Socorro estava falando, né? E me fez pensar o quanto a existência de todos nós, naturalmente, perturba o ambiente onde nós estamos, né? E o quanto o resto da sociedade tem talvez também um dever de suportar um pouco essa existência, né? Isso em termos de direito migratório, em termos de interação com outras culturas, né? O quanto eu tenho o direito de existir, ainda que perturbando um pouco o ambiente, né? E enquanto a sociedade tem o dever de não me hostilizar, né? Enfim, eu achei muito, muito interessante, de tantas coisas, foi essa que eu pensei em pescar um pouco, né? Ótimo, sensacional. São várias chaves de leitura, né? Foi exatamente por isso. Claro, tem pontos que se conectam, mas tem outros que não, né? E o que eu quero propor? Que a gente consiga agora dar vazão a todas essas chaves de leitura que a gente tem, né? Então, aqui, desde a Thay, que começou falando, né? A Catarina, que falou ali aquela questão do feminino, né? A Karine, que falou enfim, agora não consigo entender a minha letra aqui. O bom selvagem, que o Vitor comentou, que é a chave mais comentada nas obras, né? Aquela coisa de pensar, né? De que o homem é bom por natureza, a sociedade que o corrompe, né? Que é a expressão mais usual ali. Um dos textos até que eu coloquei lá para vocês vai tratar sobre isso. Mas eu vou colocar aqui. Esse link está dentro do Padlet, tá? O que eu vou sugerir? E vou compartilhar minha tela aqui. Eu vou sugerir que a gente faça, a partir de agora, uma atividade que vai nos organizar para os próximos debates, tá? A gente deve ficar... Normalmente, a gente fica 3 encontros falando sobre uma obra, tá? Deixa eu ver se fica bom de vocês visualizarem aqui. Não, deixa eu diminuir a minha tela, que quando eu diminuo a minha tela, para vocês fica bom. Tá, então, aqui, ó, tem esse material aqui, deixa eu passar, que é o mesmo do que vocês estão aqui no link, tá? Que tá dentro daquele link geral também, tá? Então, a gente vai tratar desse filme agora, e aí eu vou propor um desafio, tá? Pra gente fazer. Qual é a grande razão de existência de um grupo de pesquisa? Bom, a gente já tinha falado antes, né, do fim para o início. É um acolhimento intelectual, a gente acolher essas angústias intelectuais que a gente tem, fomentar as linhas de pesquisa do grupo, mas também produzir, né? Ou seja, a gente ter um resultado dessas reflexões que a gente está fazendo na troca coletiva, né? Então, como é que a gente pode sistematizar isso,
Tá? Porque essa é a lógica do beta, né? O beta perpétuo tem como lógica pensar de que a nossa formação ela está sempre assim, em estado de construção, está sempre no gerúndio, como eu gosto de dizer, né? Em formação, mas a gente precisa se valer de recursos pedagógicos que nos potencializem, né? Que nos abram para outras reflexões. Então, o que eu vou propor? Que a gente faça aqui, que a gente escolha. Eu propus aqui alguns temas, e poderiam ter sido vários outros. Muitos de vocês trouxeram temas que eu não tinha destacado aqui, e outros poderão se conectar. Eu coloquei aqui, salvo engano, vocês estão vendo aí, 8 temas, eu acho, né? Se vocês estão vendo aí. Tá? Eu vou propor que cada um de vocês escolha um tema ou proponha outro e escreva. Escreva um parágrafo aqui e vai ficar compartilhado para todos nós, de modo que a gente vai poder olhar o que um e outro está escrevendo. Tá? Então, aqui, o primeiro, o poder do olhar de Caspar. Aqui uma perspectiva assim, mais estética, mais introspectiva, né? Então, a gente pensar, porque aquele olhar dele é muito misterioso, né? Ele é muito simbólico e significativo, né? Então, aqui pensar em destacar uma cena, né, em que tem o foco do olhar dele, isso, pensando nos diversos perfis, né? A primeira visão do céu, o contato com os animais, a hora que ele faz aquele jardim e o jardim é destruído, né? Então, o que esse olhar não socializado revela sobre o mundo que o Herzog critica, porque tem uma crítica ali, tá? Ah, não gostei, não, vamos adiante, vamos pegar um outro tema. Os objetos que contam histórias ali, tá? Então, assim, ó, escolha um objeto simbólico ali, pode ser o cavalo de madeira, né, o piano, né? Acho que aquela cena do piano também é bem emblemática, né? A rosa, o espelho, enfim, pode ser também uma cena, e explique o que ela representa dentro daquela trajetória dele, da jornada dele ali dentro, tentando entender, tentando se comunicar, né? Tentando se apropriar de um mundo que não é o dele, e nunca vai ser, né? Nunca foi. Um terceiro tema, a violência da boa sociedade, né? A sociedade estava ali querendo incorporar. Tem aquela cena que eu achei sensacional, os caras querendo ensinar lógica para ele, lembra? Aqui tem uma ilha do mentiroso, aqui ali, e ele dá uma resposta que tá certa, que ninguém tinha imaginado, e o cara, não pode ser, só existe uma única resposta possível, né? Então é sensacional, né? Então a violência dessa boa sociedade, né? A sociedade que vem, que sabe, que ensina, né? Identifique uma cena em que a tentativa de civilizar o Caspar é violenta, física ou psicologicamente, aquela cena, né, que pergunta para ele, lá nos teus sonhos, no teu isolamento, né, não tinha fé, não acreditava em Deus, tá? Que é uma outra reflexão ali da boa sociedade, né? Como é que o Herzog expõe o lado opressor da razão? Tá? Porque e querem impor a ele também sentimentos. Bom, um outro, o enigma. Tá? Aqui eu não sei se eu não forcei a barra, vocês vão me dizer. Tá? Por que o filme se chama O Enigma? O mistério ali é o Caspar ou é a sociedade? Afinal, onde é que estava o enigma? O enigma era para quem? Né? Então, enfim, ver se isso dá alguma vazão aí nas reflexões de vocês. O silêncio e as palavras. Tá? Então, aqui, sobre o silêncio e as palavras. Qual a cena mais silenciosa que te marcou? Né? Porque o silêncio fala mais que as palavras aqui. Tá? Eu acho muito interessante pensar sobre isso, né? Tem um texto do Orwell, um ensaio do Orwell, né? Que fala o resto é o silêncio, que é maravilhoso. Mas, enfim, aqui, né? O que o silêncio simboliza aqui, né? O mundo que nos cerca, isso aqui vocês falaram, né? Como percebemos o mundo que nos cerca? De que forma a linguagem nos permite conhecer o real? Isso aqui vem em Wittgenstein. Né? Qual é o papel da linguagem na formação do pensamento? A linguagem, ela cria mundos? Né? Ou ela nos coloca no mundo? O estranho como espelho. Né? Caspar reflete o absurdo da sociedade normal. Né?
a sua inocência ela pode questionar. Por que mentimos? Ele pergunta, né? Não faz muita lógica. Por que mentimos? Por que obedecemos regras arbitrárias? O que perdemos ao nos civilizar? Tá? E por fim, não, esse já é o fim. Era 7, eu achei que era 8. Não sei de onde é que eu tirei que era 8. Então, aqui, alguns questionamentos. Como é que vai funcionar isso? Tá? Qual é a ideia agora? Isso aqui para tentar nos guiar um pouco e nos preparar para o encontro. Tá? Então, de agora até o próximo encontro, vocês vão escrever. Eu acho, chequem ali, eu acho que vocês conseguem editar. Deixa eu abrir o meu aqui. Façam o teste aí. Acho que vocês conseguem escrever. Vou ver aqui, ó. Pelo menos eu usava nas aulas e os alunos escreviam. Acho que vocês conseguem escrever clicando aqui, ó, nesse mais aqui, ó. Tá vendo? Não sei se vocês enxergam o meu mouse. Deixa eu ver, estamos fazendo um outro jeito. Ó, eu acho que vocês conseguem clicando aqui, ó. Ali, alguém já escreveu alguma coisa. Ótimo. Isso aí. Então, aqui vocês escrevem o parágrafo de vocês, a ideia é que cada um... um parágrafo para ter um norte, tá? Então, a ideia é ali, algumas linhas, tá? De um parágrafo. E aí, cada um pode comentar no do outro, tá? Se for o caso, ou reagir ali de alguma forma, coraçãozinho, tá? Pra gente fazer uma brincadeira também, tá? E aí vocês podem, então, escolher um ali para vocês irem escrevendo, tá? E a ideia é que a gente possa fazer o seguinte, de um parágrafo, depois dos debates, das reflexões, né, das trocas, a gente escrever um ensaio. Eu tive essa ideia na academia hoje. Estava na academia e pensei, o que eu podia bolar? E uma coisa que seja meio antimetódica, meio indisciplinar, nada, um ensaio. Então, vamos pensar no formato de um ensaio, que é pré-artigo, né? Não tem o rigor de um artigo, ele é mais livre, mais autoral e mais enxuto, né? E propõe uma reflexão crítica. Tá? Então, ele permite que a gente se exponha mais. E aí depois a gente vê o que faz com esses ensaios. Mas a ideia é que isso seja um exercício de escrita. Porque eu acho que esse movimento de vai e vem, sabe? É tipo, vem para o grupo, discute, volta, escreve. Escreve, vai para o grupo e discute. Eu escuto e eu leio o que uns e outros fazem. Eu acho que isso é capaz de mexer algumas placas tectônicas aí, ou nos esquentar para uma reflexão melhor, maior. E aí a gente vai se preparando para um encontro entre outros grupos de pesquisa que também vão estar se preparando sobre o mesmo tema. Tá? Eu estou no meu horário, eu vou ter que ir. Tenho que ir para a escola agora, fazer a entrega de parecer às 19 horas. Essa é a minha proposta, a gente não termina aqui, a gente vai ter outro encontro. Eu também gostei, Thay, adorei, rendeu a minha academia hoje. Rendeu. Eu estava pensando como é que eu ia fazer, e tem que ter uma coisa mais concreta, e vocês estão chegando, e o grupo está começando, enfim, então acho que vai ficar bem assim. O que vai acontecer? Como os nossos encontros nas quintas são nas segundas e nas quartas, né, nas quintas pares, e a gente adiou daquela hoje é a terceira, né, a gente vai empurrar a última também, tá? A gente vai empurrar a última. Então, o que a gente faz aqui nesse meio tempo? A gente assiste de novo o filme, lê os livros ali no nosso Padlet oficial. Vamos botar ali. Vocês têm tudo, tá? Acho que vocês irem se acostumando a mexer ali. Deixa eu ver se ele... Cadê? Ele tá aparecendo? Tá. Aqui, ó. Deixa eu ver como é que... Aqui, ó. Aqui sempre tem o link das nossas reuniões, tá? Oi. E aqui tem o Casper House, que a gente já estava ali, e esses aqui eu inseri hoje, tá? Casper House e a fabricação da realidade, né? Que essa questão de como a linguagem vai fabricando
né, mundos, e conecta com as nossas discussões, enfim, em outros espaços. Aqui um comentário sobre o livro, né? Esse aqui é um texto que vai falar sobre essa questão do bom selvagem, Vitor, é uma perspectiva mais psicológica, eu acho, né? Esse aqui que vocês já tinham visto, né? Puxando lá para uma análise gadameriana. E, não, essa aqui que é uma perspectiva mais psicológica, né? Uma abordagem psicossocial, que está bem interessante também. Então, para irem dando uma caminhada nessas discussões, tá? Acho que o pano de fundo nos conecta com as reflexões maiores dentro do grupo, né? E isso vai permitindo que a gente se expresse, né? Desenvolva essas habilidades aqui das reflexões do grupo, né? Das nossas temáticas e da nossa escrita também, do nosso proveito científico, não da nossa produção científica, tá? Pensar em proveito acadêmico, não só daquela produção que leva a produtivismo, né? Então, pensar no proveito disso, naquilo que vai ficar dentro da gente e que transborda, e aí quando transborda tem a forma do debate, a forma da exposição, a forma da escrita, tá? Eu acho que eu coloquei ali, alguém perguntou aqui, que eu acho que eu coloquei como o próximo encontro daí o de agosto, porque daí agora a gente tem um tempinho maior e tem as férias também, a gente está em recesso na universidade a partir da semana que vem, e aí eu já empurrei para agosto, e aí agosto a gente segue o fluxo normal, tá? Eu estou pensando, mas depois eu aviso vocês por e-mail, da gente criar um grupo do WhatsApp para que a gente possa discutir por ali também. Talvez fique mais fácil, tá? De toda sorte, agora, por aqui, vocês conseguem já ir fazendo os comentários de vocês, ou escrevendo os parágrafos de vocês. Neste momento é só um parágrafo, tá? Se quiserem mais de um, se quiserem abrir um outro tema ali, tá? Fiquem à vontade. Para abrir uma sessão nova, é só colocar ali em adicionar sessão, que fica bem no final, aí adiciona, segue ali 8 e segue outro tema e vê que alguém também se incorpore, tá? Preciso ir, gente. Não esqueçam de colocar ali a frequência, ainda que a gente possa ver por quem conecta aqui. E aí a gente segue se falando, tá? Desculpa hoje ter que terminar antes, mas aqui, né? Era assim ou eu ter que cancelar. Tá bom? Beijo, gente. Boa semana aí para vocês. Se cuidem.